Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um bom dia para você, uma boa semana. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta quem é o teu preferido para o lugar do Fábio Carille, demitido ontem após mais um resultado ruim, um desempenho horroroso na temporada. E claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, vamos bater 215 mil amigos vascaínos, porque aqui você tem voz e você tem vez, todo mundo participa. Bom, logo depois da derrota para o Cruzeiro, o presidente Pedrinho pediu a palavra, o Fábio Carille chegou até a falar, aliás, não sei nem por que o Fábio Carille deu entrevista, né? Não faz muito sentido, mas enfim, ele falou. E o presidente Pedrinho veio a público para explicar a demissão do técnico, que não conseguiu desempenhar no Vasco. Se você olhar e parar para analisar, classificou na Copa do Brasil, foi a semifinal do estadual, caiu para o Flamengo, e ontem, se tivesse vencido, era quarto colocado. Pô, então o desempenho é bom. Não. Alguns resultados estavam sendo bons, alguns poucos. Desempenho em campo. O que o Vasco apresentou nesses 4 meses com o Carille? Uma defesa extremamente vulnerável, um time com uma dificuldade enorme de fazer transição da defesa para o ataque, de conduzir a bola com qualidade para os atacantes, um time que não triangulava do lado do campo, pouquíssimas vezes viu esse tipo de movimentação, jogada ensaiada, então nem pensar. Bola parada de escanteio ou falta lateral, nem pensar o Vasco não tinha. Ganhou alguns jogos no entusiasmo, na força. Intensidade, poucas vezes o torcedor do Vasco viu. Então, era necessária a mudança. Página virada. Quem vem? E aí? Fernando Diniz é o preferido do presidente Pedrinho. Pedrinho já demonstrou claramente e publicamente também a preferência dele pelo Diniz. Diniz é um treinador de grandes trabalhos, de grandes resultados, de trabalhos ruins também, como todo treinador. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor, ele vem de um trabalho seleção brasileira, Cruzeiro, ruins. O do Fluminense no segundo ano, ruim. No primeiro, ótimo, sem dúvida nenhuma, o maior ano da carreira do Diniz, 2023. Mas eu faço uma pergunta para você, torcedor. Com esse elenco do Vasco, o Diniz encaixa? As ideias de jogo do Diniz encaixam nesse elenco? Quinta-feira já tem jogo com o Operário. Felipe vai ser o técnico provisoriamente. Para o jogo com o Palmeiras também. Se for o Palmeiras, se ele for para o jogo domingo do Palmeiras, ele vai para Puerto Cabello, vai para Salvador contra o Vitória e vai contra o Lanús. Agora, ou o Vasco vai arrastar essa decisão até o Mundial de Clubes, quando vai ter uma parada. Arriscado. O Felipe assume, claro que provisoriamente, interinamente, porque é o cara que está no elenco. Poderia ser o Luizinho Quintanilha, que é assistente da comissão técnica permanente, poderia ser também. Mas o Pedrinho foi no Felipe, que já tinha ano passado dirigido o time, e bem contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro foi mais ou menos, mas contra o Cuiabá foi bem. As ideias de jogo que o Felipe tem são diferentes do Carille. Pô, então ele pode ser o treinador do Vasco? Não. Ele não é para essa função. Vi muitos debates nos grupos que participam de Vasco, muita gente questionando, o Vasco não vai trazer um grande treinador, porque como é que ele vai ser dirigido pelo Felipe, que não tem experiência no cargo? O cargo dele... O diretor técnico tem que ser um cara expressivo, um cara de muita carreira. Gente, não. Ele tem tempo de futebol. Ele tem tempo de futebol para a função que exerce. Exercer bem ou mal, aí é uma outra discussão. Agora, dizer que ele não tem tempo, ele não chegou agora na bola, gente. Mas, enfim. Em relação ao treinador, ninguém vai se sentir ameaçado ou, cara, vou trabalhar com um cara que não sabe nada. Esquece. Só se o cara for maluco pensar isso. Bom, mas nomes que estão no mercado. E ontem o presidente Pedrinho falou exatamente sobre isso. Pedrinho foi muito claro, falou, olha, o mercado também é escasso. Há uma pressão pela troca e tal, mas as opções, em outras palavras, ele falou, cara, não tem tanta qualidade dando sopa. É verdade, tem bons nomes
bons nomes. Mas nenhum que eu falar agora vai ser unanimidade. Aqui nos comentários eu vou ler vários treinadores, dos brasileiros aos estrangeiros. Não vai ter aquela unanimidade. Porra, é esse cara? Não vai ter. Até porque eu costumo dizer que existem dois mundos, o real e o ideal. Ideal, o Vasco pudesse trazer o Luiz Castro. Para mim, era ele. Ah, não, caro, Vojvoda, vou lá tirar do Fortaleza. Não. Qual é o mundo real? Jorginho está desempregado, Fernandinho está desempregado, ideias de jogo bem diferentes. Thiago Carpini, que está para cair no Vitória, que está ali perto da zona de rebaixamento, empatou ontem com o Grêmio. Quem mais? Luxemburgo, que já não dirige o time há alguns anos. Esse é o mundo real. Pô, mas será... Cara, olha só. O Jorginho, que conhece muito bem o Vasco, que fez um grande trabalho, aliás, o último grande título do Vasco, né, o estadual de 2016, era o Jorginho, treinador. Ele era para ter ficado de 22 para 23, mas fizeram sacanagem com ele. E aí trouxeram o Maurício Barbieri, que não é maior do que o Jorginho. Mas enfim, a mudança foi feita. Dá para corrigir a rota? Dá. Será que ele mexe com esse atual elenco? Mexe. Não vou comparar carreiras como treinador do Diniz com o Jorginho. Por mais que tenha tempo diferente, o Diniz tem mais conquistas. Mas a minha pergunta é que eu volto lá atrás para a gente debater. O Diniz encaixa nesse elenco? Porque até o meio do ano, quando algumas mudanças serão feitas, esse é o elenco que ele vai comandar. Será que o Fernando Diniz consegue botar o seu modelo de jogo em tão pouco tempo? Porque o Vasco joga quarta, sábado, quarta, domingo, sábado... É o tempo todo, de 3 em 3 dias, 4 no máximo tem um jogo, com viagem e poucos dias de treino. Será que dá? Ah, então, Fábio, você propõe o quê? Espera até o Mundial de Clubes? Não. Mas tem que olhar o elenco para ver o que ele encaixa no modelo de jogo de quem vem dirigir. Porque ele não vai se adaptar. É mais difícil o treinador se adaptar. Ele tem um conceito de jogo. E o do Diniz demanda tempo, algo que o Vasco não tem. Agora, o elenco do Vasco tem que ser cobrado. Os jogadores têm a sua responsabilidade também. A saída do Carille é um aviso, porque tem muita gente que não está rendendo no Vasco. Alguns, para mim, nem contratados deveriam ter sido, mas estão lá. E entram e não dão conta do recado. A janela está aí no meio do ano. Cabe ao Pedrinho, que assumiu toda a responsabilidade pela troca, pelos resultados, ao Felipe, que vai voltar à função de diretor técnico, Marcelo Santana, que é quem vai executar a saída e aliviar a folha do Vasco. Porque se eu citar aqui 6, 7, 8 jogadores, não será nenhum absurdo que não podem seguir no Vasco depois do Mundial, na volta do Brasileiro. Porque senão, se esses 7, 8 que eu poderia citar aqui seguirem no Vasco e o Vasco tiver pouca possibilidade de trazer reforços, nós temos tudo para brigar do meio para baixo. Esse elenco pode e deve entregar mais? Sim, mas não está. E como o Vasco é uma empresa, precisa cobrar resultados que não estão vindo à altura do que se espera, de peças que não estão rendendo. Entender. O departamento físico do Vasco e de saúde precisa ser cobrado também. Por que o Adson não consegue ter sequência? Por que o Estrela não volta? O Pedro já voltou, com 7 meses, ligamento cruzado anterior. Jogão, fazendo gols e bem. E os nossos? Paulinho, Adson, Estrela, cada um com problema. Jair é o que mais está performando até. Mas e os outros? O que acontece? É para pensar. E para cobrar os profissionais. A cobrança faz parte do futebol. Um grande abraço e até mais tarde, hein? Meio-dia no nosso Na Conta KTO. Ah, você viu aí várias vezes, mostrei aqui a nossa Liga do Milhão. Não posso deixar de falar sobre a Liga do Milhão para você desafiar o seu amigo. Sim, desafie o seu amigo, maior de 18 anos. É bom palpiteiro? Então vai lá. Manda com responsabilidade e
principalmente sabendo que é um jogo. Cabeça, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas o maior pontuador leva R$ 1 milhão. KTO.bet.br é o recado que eu trago para você. Um grande abraço e até mais tarde, uma boa semana e vamos juntos. E o time tem que jogar com mais disposição, com mais sangue, tem que representar o torcedor. Esse time que perdeu para o Cruzeiro ontem não me representa. E você? Um grande abraço e até mais tarde.